O ex-presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, fez ontem uma declaração de que aquele país pode sofrer um novo golpe militar. A declaração não foi levada muito a sério, mas não deixa de impressionar. Sobretudo neste momento que a Argentina realiza grandes reformas sociais, políticas e jurídicas. Estas reformas são todas baseadas no programa de governo de Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner como vice-presidenta da República. E foi tudo esclarecido durante a campanha, não é? A ideia era justamente de conduzir o país segundo os ditames dos interesses populares e das grandes maiorias da população. Foi por isso que o governo já iniciou e até conseguiu um grande acordo com os credores internacionais para a dívida externa, pagando só uma parcela do que deve, aliás. A segunda é a reforma da justiça, que está sendo metralhada pelaquele grupo Clarim, que é um tipo Globo de lá, e que controlava a justiça, os juízes, os procuradores e, mais ainda, as agências de espionagem do governo da República. E a terceira grande reforma é esse congelamento de preços dos telefones, da TV a cabo, da internet. Ora, isso, claro que afeta diretamente o Clarim, porque o Clarim controla nada mais e nada menos do que 80% de todo o serviço de internet e de TV a cabo. E o Eduardo Duhalde, que foi um presidente logo depois daquela confusão que houve em 2001, não é? Uma das maiores crises econômicas e sociais do país, ele, que sempre foi ligado ao grupo Clarim, estaria ali com a intenção de assustar o governo a não prosseguir naquelas reformas. Vejamos o que é que ele diz. O ex-presidente expressou que na Argentina poderá voltar a haver um golpe militar se a crise se agrava e se não se levam em conta os consensos. A Argentina é a campeã das ditaduras militares. É claro que pode voltar a haver um golpe. Também, segundo Duhalde, não haverá eleições parlamentares no próximo ano, o que já em si já seria um golpe de Estado, apesar da pandemia. É claro que é uma declaração alarmista para assustar. De qualquer maneira, ele ainda cita a questão militar na Argentina, que, segundo ele, está voltando, como a gente vê aqui. O Eduardo Duhalde, só para esclarecer os nossos internautas, é um antigo detrator da ex-presidenta Cristina Kirchner, que tinha sido, aliás, sua afiliada política, juntamente com o marido Néstor Kirchner, que também foi presidente. E ele diz aqui que a Argentina se dirige a um cenário pior do que o de 2001, num clima que atenta contra a continuidade do governo de Alberto Fernandes. O ex-mandatário ressaltou que o militarismo está se colocando de pé novamente na América Latina e questionou: ou não sabemos que o Brasil é um governo democrático cívico-militar? Sabemos que o que é a Venezuela, o que é a Bolívia, sabemos que no Chile só restam como fator de poder os carabineiros e, como antes, o exército. Mas a grita geral mesmo é da grande mídia argentina, que controla, como a gente falou, né, os telefones, a internet e a TV por cabo. A grande grita é justamente essa reforma do judiciário e também a nova política, não é, que declara de serviço público
aqueles serviços essenciais de telefone, internet e TV por cabo, porque lá na Argentina 70% dos telespectadores vêm de TV a cabo e não da TV aberta, como ocorre aqui no Brasil. Então, eu estou vendo aqui esse material da Folha. Alberto Fernandes, presidente, apresenta uma ambiciosa reforma para superar suposta politização da justiça argentina. Vejamos o que é isso. A justiça não tem boa imagem na Argentina. Fernandes, advogado de profissão e professor de Direito da Universidade de Buenos Aires, atribui a maior parte dos males aos magistrados do Tribunal Federal da Avenida Comodoro Pi, encarregados de julgar as ações de corrupção política. São 12 e seu poder é enorme. Nesses gabinetes tramitaram as ações contra Cristina Kirchner e outros ex-funcionários graduados de seu governo, mas também as que Maurício Macri e alguns ex-ministros passaram a enfrentar nos últimos tempos. Isso significa o mesmo poder da Lava Jato aqui no Brasil, que lá era também enquistado nesse Comodoro Pi, como é tradicionalmente chamada a Justiça Federal Argentina. Agora, a outra medida que realmente foi no fígado do Clarim, de toda a mídia e do poder econômico da Argentina é esse decreto do Alberto Fernandes, não é? Descongelando tarifas de celular, internet e TV a cabo. O presidente declara que setores de telecomunicações são serviços públicos essenciais. Veja o que aconteceu. Isso aqui me remete muito à situação do Brizola, ainda governador do Rio Grande do Sul, em 1959, quando ele chamou a Bonanchea em Haiti para fazer um acordo, né? Porque lá não havia energia elétrica. A energia elétrica era muito mal servida na época, assim como de telefones, como todos nós sabemos. Mas não quiseram um acordo. E o Alberto Fernandes chamou também todas essas companhias telefônicas e de cabo, né, e de internet. E todas elas se recusaram e queriam outro aumento. Já tinham dado um primeiro aumento em plena época da pandemia. E agora eles queriam outro aumento e o governo não deu. Vamos ver lá. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decidiu congelar até o fim do ano as tarifas de telefonia celular e fixa, de serviços da internet e de televisão paga. A gente vê que não é lá muita coisa, 3 meses apenas. E o país afundado naquela pandemia, né? Que só não é pior do que no Brasil, porque o Brasil está numa situação desesperadora neste aspecto. O anúncio foi feito por meio de uma série de tweets na noite de sexta-feira, em que o mandatário afirmou que esses serviços voltariam a ser regulados como eram antes da gestão de Maurício Macri, por se tratarem de serviços públicos essenciais. Já o decreto anunciado neste sábado, que não precisa passar pelo Congresso por se tratar de um DNU, Decreto Nacional de Urgência, que é a mesma que a nossa medida provisória, e entra em vigor imediatamente, impedirá que haja aumentos nos serviços de comunicação. Fernandes já havia congelado, por esse mesmo recurso, os preços dos serviços de energia, água, gás e transportes. Vejam lá como é que se resolvem os problemas, os governos realmente eleitos, não é? A partir das bases populares e levando o interesse público em primeiro lugar, o que não acontece na maioria dos nossos países latino-americanos, à exceção apenas da Venezuela e do México. E se a gente falar no Brasil, nem pensar.